para ser respeitada como Scrum Master e conseguir trazer algum resultado de fato para a empresa que você trabalha, você precisa ter essas 5 habilidades. Esse é um dos conteúdos mais importantes para qualquer pessoa que quer ser Scrum Master ou que quer ter realmente resultados e quer se sentir confiante na sua profissão. O Scrum Master ele precisa ter muito mais habilidades do que apenas conhecer o Scrum Guide de cabo a rabo. Isso pode ter funcionado no passado, quando eu estava recém começando, que as pessoas estavam aprendendo o que era o Scrum. Hoje, o Scrum Master precisa pelo menos ter essas 5 habilidades básicas, dentre outras coisas que ele precisa aprender, soft skills, hard skills, enfim. Essas 5 habilidades precisam ser aprendidas e precisam ser implementadas no dia a dia do Scrum com o time dele. As 5 habilidades são: primeira, analista de processos. Segunda, facilitador de reuniões. Terceira, mediador de conflitos. Quarta, gerente de projetos. E 5, coordenador de pessoas. Ou seja, um Scrum Master precisa ter uma gama de habilidades para conseguir desempenhar de fato seu papel. Então vamos mergulhar logo nessas 5 habilidades. A primeira habilidade que um Scrum Master precisa ter, e essa é a mais importante de todas, é ser um bom analista de processos. Por que eu digo isso? O papel do Scrum Master não é garantir que todo mundo está cumprindo direitinho o seu papel, que as cerimônias estão sendo feitas de acordo com o que deviam estar sendo feitas? Pois então, para você garantir isso, você precisa ter um processo criado direitinho para poder verificar depois. E também esse processo não pode ser difícil de verificar, tem que ser fácil para você conseguir ver se as pessoas estão ou não executando o processo corretamente. A segunda habilidade mais importante para um Scrum Master, sem sombra de dúvidas, é ser facilitador de reuniões. Por que eu digo isso? Pode parecer ridículo, as pessoas, quando eu falo isso, elas ficam assim, não pode ser isso. E algumas pessoas até são céticas e falam assim, isso aí é história para boi dormir, não precisava de fato de um Scrum Master. Por que precisa ser um facilitador de reuniões? As pessoas, você ficaria impressionado com a quantidade de vezes que uma pessoa pode burlar uma reunião se ninguém estiver olhando. Por que as reuniões são tão importantes? Tá? Quando você vai fazer uma entrega, você precisa que ela seja padronizada. Você não pode fazer de um jeito, de uma forma em um momento e de outra forma em outro, esquecer coisas pelo caminho. Qualidade significa entregar o que o cliente está esperando. Então, se você não sentar para refletir sobre aquelas demandas, para planejar, para discutir, para se atualizar, para se alinhar, a chance daquilo ficar errado ou ficar com qualidade baixa é enorme. Então precisa assim sentar e reunir. Só que as pessoas elas acham assim, não precisa, já entendi, não precisa só mandar e-mail, não precisa, é muito simples. Sempre o caso da pessoa é o caso específico que não precisa fazer aquilo e no final são raríssimos os casos que não precisam da reunião, que não precisam daquela descrição mais bem feita de uma tarefa. Então nas reuniões, o que o Scrum Master faz? Ele está ali para garantir que a reunião não vai ser produtiva. Primeiro ele está ali para garantir que a reunião vai acontecer, porque muitas vezes acontece das pessoas simplesmente fingirem que aquela reunião não existe. É aquela velha premissa de eu não vou falar nada porque vai que outra pessoa também esquece. E aí as duas estão nessa vibe e aí ninguém faz a reunião e aí as coisas podem sair erradas e a responsabilidade vai ser de quem? De quem devia estar cobrando a reunião acontecer. E agora sobre produtividade, eu entrei um pouquinho nesse tópico sobre o Scrum Master estar lá para garantir que a reunião está sendo produtiva, né? E eu não gostaria de ser mal interpretada. Por quê? Eu acredito na produtividade, eu acredito em acompanhar performance, eu acredito em otimizar processos, eu acredito em a gente fazer um bom uso do nosso tempo de trabalho, mas eu não acredito em colocar 100% do tempo de uma pessoa para o trabalho dela. Quando a gente está trabalhando sob pressão, ou seja, eu não tenho margem de erro, eu não tenho tempo para isso aqui se demorar um pouquinho a mais, porque senão a próxima já vai atrasar e assim desencadeia todas as demandas atrasadas e cria um problema. Eu acredito que as pessoas precisam de um ambiente sustentável de trabalho, que elas consigam se manter sãs mentalmente. Bom, esclarecido isso, a gente pode ir para o tópico 3. A terceira habilidade mais importante para o Scrum Master ter é ser mediador de conflitos. Essa é uma habilidade importante porque muitas vezes você vai estar no meio de um conflito. Entre quem? O Product Owner e os desenvolvedores. Você é o facilitador, você facilita o trabalho entre aquelas duas partes, você garante que está todo mundo fazendo a sua parte, então muitas vezes você vai se encontrar no meio de um conflito. E aí, o que você faz nesse momento? Você precisa resolver os conflitos porque pessoas com raiva não trabalham bem.
Pessoas com raiva uma das outras, elas acabam sabotando a pessoa que está com raiva sem pensar no que isso vai estar gerando de ruim para o time ou para a empresa. A pessoa só está com ranço da outra e acaba trabalhando mal. E você tem que garantir que as pessoas estejam trabalhando bem, que a performance do time esteja boa. Precisa dar um jeito de resolver esses conflitos. Identificando o conflito, você vai lá e fala com as duas pessoas separadamente. A ideia de colocar duas pessoas juntas para resolver um conflito me parece um pouco desnecessário, porque não é um conflito entre países em que você precisa que as duas pessoas apertem as mãos ou se abracem para continuar convivendo. Você só precisa que as pessoas continuem trabalhando. Então você vai de um lado e você entende o lado daquela pessoa, o que ela está pedindo, por que está gerando aquele desconforto na outra pessoa. Você tenta entender o lado dessa, depois você vai lá entender o lado dessa. Entendido isso, você vai conseguir fazer, né, o seu xalala. Você vai conseguir falar assim, olha, a gente precisa resolver isso por causa disso. Mas a gente precisa que você faça tal coisa para que a gente consiga fazer o nosso trabalho direitinho. Então eu vou lá falar com outra pessoa para a gente conseguir, né, adiantar esse trabalho. Então você precisa jogar dos dois lados. Então você não pode escolher um time, esse aqui tá mais correto, esse aqui tá mais correto, porque no final das contas, vocês trabalham numa empresa, num país democrático, num lugar que tudo que importa é você realizar o trabalho. A quarta habilidade que o Scrum Master precisa ter, e essa é bem importante, não exatamente para desempenhar o seu trabalho como Scrum Master, mas para conseguir vagas e também para conseguir criticar o trabalho de outras pessoas. Criticar o trabalho de outras pessoas. A quarta habilidade é gerenciamento de projetos. O responsável, de fato, pelo gerenciamento do projeto não é o Scrum Master, é o Product Owner, é claro. Mas, para você conseguir dizer se a pessoa está fazendo o trabalho dela direitinho, para conseguir direcionar ela, conseguir pontuar as coisas que ela podia estar fazendo melhor, que ela podia estar evoluindo e construindo melhor, você precisa ter alguma noção de como se faz gestão de projetos. E por último, mas não menos importante, a quinta habilidade, coordenador de pessoas. Como eu falei, o Scrum Master ele tem que garantir que todo mundo está fazendo o seu trabalho direitinho. E aí, quando não estão fazendo o seu trabalho direitinho? Quando o comportamento de alguém está errado? O que o Scrum Master vai fazer? Como Scrum Master, você vai precisar dar feedback para as pessoas. Por quê? Você está ali garantindo que está todo mundo fazendo o seu trabalho direitinho, está todo mundo cumprindo o processo. E quando as pessoas não estiverem cumprindo o processo, o que você vai fazer? Você vai ter que dar um feedback. Claro, são feedbacks pontuais. Você não vai fazer o acompanhamento da carreira da pessoa, você não vai fazer a evolução da carreira da pessoa. Mas você sim vai ter que apontar as falhas dela. E você precisa saber como fazer isso. Então, uma habilidade importante é como dar feedbacks. E eu gosto de salientar que essas 5 habilidades são cruciais para você se tornar e ser um bom Scrum Master. Mas você não precisa ser maravilhoso nessas habilidades. Tudo que é habilidade a gente estuda e a gente pratica. Quanto mais você praticar essas habilidades, melhor nelas você vai ficar, mais seguro, melhor você vai desempenhar e aí melhor você vai conseguir vagas com cargos melhores. Até porque, muitas vezes, você pode botar várias mentiras no seu LinkedIn. Você pode colocar que você é sênior, que você tem tantos anos de experiência. Dificilmente vão verificar toda essa sua experiência. Só que no momento de conversarem contigo, e principalmente se for um Scrum Master que tem experiência e que for te entrevistar, ele vai te pegar de calça curta. Ele vai ver as coisas que você está falando e as coisas que realmente são a realidade de um Scrum Master. Então, assim, não minta no seu LinkedIn. Você vai colocar todas as coisas que você aprendeu e todas as práticas que você tem. Você sempre vai valorizar as coisas que você já fez, as experiências que você já teve, mas você não vai mentir nenhuma delas, porque um Scrum Master Sênior sabe a diferença entre o Scrum Master que sabe o que está fazendo e um Scrum Master que está apenas iniciando e só tem um Scrum Guide no bolso.